Pedro Abílio tá na área. Tem notícias do Galo aqui na turma do Bate-Bola. Boa noite, Pedro. Abraço, Cirilo. Boa noite pra você, pro Edu, pra todo mundo ligado na turma do Bate-Bola. O Atlético tá vivendo um dia de folga nesta quarta-feira, depois dessa maratona que foi jogar a decisão da Sul-Americana lá em Assunção, no Paraguai, no fim de semana, quando perdeu nos pênaltis para o Lanús. O time do técnico Jorge Sampaoli volta a treinar amanhã e a gente já fala sobre essa programação. Afinal de contas, faltam agora 3 jogos para terminar a temporada de 2025 para o Galo. A chance de Libertadores cada vez mais distante, né, Cirilo? Agora é contar com título de Cruzeiro ou Fluminense na Copa do Brasil para que o Atlético possa sonhar com vaga no G8 do Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, ontem deixou escapar 2 pontos praticamente no último lance contra o Flamengo. 1-0 com o Bernard no primeiro tempo, mas viu Bruno Henrique empatar o jogo nos acréscimos da segunda etapa, na partida de pior público da história da Arena MRV. Pouco mais de 18 mil pessoas acompanharam ontem à noite esse jogo entre Atlético e Flamengo, que valia para o Galo, né, a recuperação do moral depois de perder a final da Sul-Americana e especialmente evitar que um rival fosse campeão pela segunda vez dentro do seu estádio. O Atlético que ontem teve algumas situações, viu, Cirilo, que o técnico Sampaoli vai precisar observar para os próximos jogos. Quando eu falar da programação, vou destacar aqui as possíveis mexidas que pode ter no fim de semana, quando o Atlético vai a Fortaleza para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Olha só, Mirassol e Vitória são os únicos times que, além do Galo, empataram 12 vezes no Campeonato Brasileiro. Ninguém empatou mais que essas 3 equipes. Com a diferença, né, que o Atlético tem muito menos vitórias, ou 6 a menos que o Mirassol, e por isso é 12º colocado. Muita gente, aliás, queria ter a campanha do Mirassol nesta temporada de 2025 do Campeonato Brasileiro, né? Mas o Galo, dentro de casa, neste momento, tem um retrospecto de 17 jogos, com 8 vitórias, 8 empates e 1 derrota, marcando 25 gols e sofrendo 15. Ontem foi o 15º gol sofrido na Arena MRV pelo Atlético neste Campeonato Brasileiro. Ainda tem Palmeiras e Vasco para fechar a temporada depois, né? Jogos dentro de casa, mas ainda assim uma campanha que foi irregular. Até o Bernard falava sobre isso ontem, né? O Atlético deveria ter sido mais forte dentro de casa nesta temporada. Não conseguiu. Ontem acabou deixando escapar estes 2 pontos importantes que o Atlético vinha conquistando ao longo do jogo, Cirilo. Foi um jogo com muita pressão do lado rubro-negro, né, Edu? Chamou atenção fisicamente como o Galo se comportou ao longo dos 90 minutos, né? Porque fim de semana foi puxado, né, cara? O Atlético suportou, né? Ele suportou o jogo, suportou... Tudo bem que teve bola atrás, não sei o quê, mas assim, suportou, né? Correu pra caramba, né? Já era esperado. O Flamengo é melhor do que o Atlético. O Flamengo vive melhor. O momento estava mais tranquilo, com a parte mental mais saudável, fisicamente muito melhor do que o Atlético. E tecnicamente já é uma equipe superior. E o Atlético teve que lutar contra tudo isso, contra a parte física de quem jogou 120 minutos debaixo de um calor de quase 40 graus, há 3 dias. Um time que não vive um bom momento, que oscilou demais na temporada e oscilou muito mais para pior do que para melhor. A temporada do Atlético ela é muito ruim, um aproveitamento em termos de desempenho, de pontuação, abaixo dos 50%. O Atlético foi finalista da Copa Sul-Americana sem fazer uma grande competição. Aliás, a Copa Sul-Americana do Atlético foi muito ruim, terminou em 2º no grupo. Isso para mim é vexame. Jogou a repescagem da competição. Isso para mim é vexame. O Atlético passou a maior parte do Campeonato Brasileiro próximo à zona do rebaixamento. Isso para mim é vexame. Pelo 2º ano consecutivo. O Atlético foi eliminado da Copa do Brasil pelo seu principal rival sem ver a cor da bola. Isso dói no torcedor. E esse time chegou aí nessa reta final, depois de uma perda de final, para enfrentar a melhor equipe do continente, que é o Flamengo, que está próximo de ser campeão brasileiro, que vai jogar a final da Libertadores. E suportou. Acho que deu a resposta que o torcedor esperava, pelo menos para esse momento de perda e de tanta dor, né? O torcedor está machucado e os atletas também, certamente, a gente não tem dúvida disso. Então a resposta acho que foi boa e tomara que o Atlético até o restante da temporada consiga ter bons desempenhos, somar a pontuação suficiente para conseguir algo melhor em 2025. Eu imaginava ontem que o time tivesse a força que teve, pelo menos mental e física, para suportar o que suportou.
Siga, Pedro. O Atlético comunicou agora à tarde, viu, Cirilo, que o banqueiro Daniel Vorcaro foi afastado do Conselho de Administração da SAF do clube. É uma mensagem que o Atlético publicou através do seu site oficial, informando que Daniel Bueno Vorcaro sai do Conselho de Administração numa decisão que decorre, segundo a nota, de fatos de conhecimento público que geraram impedimentos para o exercício regular das funções dele. O assento, segundo o Galo, no Conselho vai permanecer vago até uma nova deliberação. Na última sexta-feira, dia 21, houve uma reunião extraordinária em que os dirigentes definiram pelo afastamento de Vorcaro, preso em 17 de novembro no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, durante a Operação Compliance Zero da Polícia Federal. Ele tentava embarcar para os Emirados Árabes Unidos, aliás, para Dubai, né? E foi agora transferido da carceragem da PF em São Paulo para um presídio na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo. É um acionista da SAF do clube preso e que o Atlético decidiu afastar do seu conselho de administração. Agora Pedro Abílio traz mais detalhes do Galo. Fala aí, Pedro. Nesse jogo contra o Flamengo, Cirilo, o zagueiro Vitor Hugo, ainda no primeiro tempo, sentiu um problema no tornozelo direito, depois de uma pancada. Ele disse que não viu direito o lance, mas estava com dificuldade na troca de direção e pediu no intervalo para ser substituído, segundo ele, para não prejudicar o time. Mas disse até que, se precisar jogar medicado no fim de semana, quer estar em campo. Mas antes de tudo isso, haverá uma reavaliação ao zagueiro. Tentamos apurar se essa reavaliação de fato aconteceria hoje, como o Vitor Hugo disse, mas ainda não tem um resultado, né? Ainda não foi reavaliado. E o Atlético se reapresenta amanhã pela manhã. Vão ser 3 atividades: quinta, sexta e sábado, ambas no período da manhã, na cidade do Galo. E no sábado, às 3 da tarde, a viagem para Fortaleza, onde o Galo enfrenta o Leão do Pici no próximo domingo, às 6h30 da noite. Rony, expulso, não enfrenta o Fortaleza. Igor Gomes, por outro lado, cumpriu suspensão ontem contra o Flamengo, estará de volta no fim de semana, quando o Atlético voltar a jogar pelo Campeonato Brasileiro. Portanto, Cirilo, sem possivelmente, né, o Vitor Hugo, com essa possibilidade de retorno do Igor Gomes, que tem sido um titular insano, né, absoluto do técnico Sampaoli, e com o Rony expulso. Pode haver mudanças em todos os setores no time do Atlético. Lembrando que ontem o Rony veio do banco de reservas, né, entrou no segundo tempo, acabou expulso no fim da partida. Me parece que ontem, o Edu, foi aquela necessidade de mostrar que estava todo mundo afim, né, de dar uma resposta imediata. E a tendência é que no fim de semana mexa mais o Sampaoli, né? É uma tendência do Sampaoli, né? Mexer na equipe, não repetir time, olhar o que o adversário pode trazer de desconforto, tentar tirar proveito de alguns problemas que o adversário eventualmente tenha. Certamente vai ser diferente, porque o adversário ele é muito diferente, Fortaleza do Flamengo, né? O Atlético vai jogar contra uma equipe mais próxima daquilo que o Atlético pode entregar. A gente não sabe como que vai chegar o Fortaleza para esse jogo. Certamente tem a ver com o jogo de daqui a pouquinho. Exatamente, né? Então o Galo precisa esperar também o que vai ver do adversário. Mas vai ser um time diferente. O que o torcedor quer é que a turma mantenha o foco, né? Mantenha o nível de entrega, o nível de concentração para o Atlético somar o máximo de pontos possíveis e ver no que dá. O final da temporada é o que restou para esse time depois da perda da Sul-Americana. Se o Fortaleza vence o Bragantino daqui a pouquinho às 7, vai ser um Fortaleza bem vivo para enfrentar o Atlético no domingo e certamente bastante motivado. Agora, se ele sai derrotado para o Bragantino, é quase Série B. O que é melhor? O Bragantino ia a 48 pontos? Porque o Bragantino indo a 48 pontos, a briga do Atlético para sonhar, né, com o G8 piora. Ou é melhor o Fortaleza vencer, já que o Fortaleza não incomoda, e você pegar um time jogando a vida na próxima rodada? Complicado, né? Não é uma pergunta muito simples de ser respondida, não. Mas de quem é a culpa? Do Atlético. O Atlético se meteu nisso.